Bom dia, sexto ano, como que vocês estão hoje? Tudo bem? Graças a Deus estamos bem, né? Mas hoje nós vamos explicar para vocês ali o conteúdo da página 50. Conteúdo bastante fácil sobre acentuação, vocês já estudaram, monossílabos, átonos, monossílabos tônicos, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok? Um conteúdo bem fácil e nós vamos rever esse conteúdo agora, lá na página 50, correto? Deixa eu compartilhar com vocês ali a tela para nós começarmos. Página 50. Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui. Isso, agora a gente consegue ver bem. Para quem chegou depois, página 50. Correto? Vamos lá, então, ali a acentuação, a escrita e a fala são muito parecidas, mas não são iguais. Não podemos dizer que a escrita é uma transcrição da fala, pois existem códigos próprios da ortografia e da acentuação que, por exemplo, são utilizadas para registrar a importância da pronúncia de cada palavra, como a posição da sílaba tônica em uma palavra, ok? As palavras formadas por mais de uma sílaba têm uma delas pronunciada com mais intensidade, característica que indica a tonicidade das palavras. Ali naquele quadrinho nós temos uma nota, né? Ortografia. O que é ortografia? É um conjunto de regras gramaticais que ensina a forma correta de escrever as palavras, a necessidade de acentuar ou não sílabas tônicas, e o uso de sinais de pontuação e etc., que está ali nessa nota aqui. Ali embaixo já temos ali, em relação à tonicidade, a sílaba tônica, as palavras formadas por mais de uma sílaba, elas podem ser oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. E ela pode ser paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Ou proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. No caso das palavras monossílabas, ou seja, aquelas que têm apenas uma sílaba, elas serão classificadas como tônicas, quando pronunciadas com maior intensidade, ou átonas, quando pronunciadas com menor intensidade. E aí nós vamos ver agora, né, cada um desses tipos, quando eles devem ser acentuados. Monossílabos átonos. Só vou colocar aqui, para quem chegou depois, a página está aparecendo aqui, ó, onde nós estamos vendo, ok? Então, ali, monossílabos átonos. Os monossílabos átonos, eles não são acentuados e dependem da relação estabelecida com outras palavras para adquirirem sentido. Ou seja, aquelas classes de palavras que são usadas para substituir algum termo ou ligar ideias. São classificados como monossílabos, átonos, os artigos e algumas preposições, conjunções e pronomes oblíquos. Ou seja, são as classes gramaticais. Algumas dessas classes gramaticais ali que vocês já estudaram, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, né? Quanto aos livros, decidi que vou vendê-los. Aos, aqui nós temos a preposição a mais o artigo os, que é uma conjunção que está ligando uma oração a outra, e los, aqui nós temos o pronome oblíquo acrescentado, o pronome os acrescentado de L, né? Quando temos alguns verbos ali que terminam em RSZ, você elimina essa letrinha
e acrescenta L aos pronomes oblíquos, junto com o verbo, ok? E outro exemplo que trancou o portão com o cadeado. O é um artigo que está acompanhando o substantivo portão, com é a preposição que está ligando uma palavra à outra. Correto? Então, aqui nós temos exemplos de monossílabos átonos. Ali agora os monossílabos, né? Vocês sabem que são palavras que são formadas de apenas uma sílaba, aquilo que nós já vimos aqui, ok? São formados apenas por uma sílaba. Átonos porque o som, quando nós pronunciamos, não sai com tanta intensidade. Agora ali, os monossílabos tônicos, eles podem ser acentuados e possuem sentido próprio. Olhem só, os monossílabos átonos não, dependem da relação estabelecida com outras palavras para adquirirem sentido, correto? Já os monossílabos tônicos, eles possuem um sentido próprio. Pertencem a essa categoria alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Eu acredito que vocês lembrem o que é substantivo, adjetivo e advérbio. Substantivo é tudo que dá nomes, adjetivo, característica ou qualidade, e advérbios, palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, tá? E vários outros. Acentuam-se todos os monossílabos tônicos que terminam em A, E, O. Os monossílabos tônicos que terminarem em A, E, O devem ser acentuados. E em ditongos abertos, como el, ei e oi. Monossílabos que terminam em ditongo. O que é o ditongo? Quando nós temos duas vogais juntas. Então, aqui temos el, ei, oi. Eles serão acentuados, se forem monossílabos, seguidos ou não de S. Temos um exemplo aqui. Quando chegou lá, ok, advérbio de lugar. Seu pai, pai, substantivo. Não, advérbio novamente de negação. Estava só, adjetivo, que significa sozinho, ok? Então, aqui nós temos exemplos de monossílabos tônicos, que eles são, alguns são acentuados, se terminarem em A, E, O, e se terminarem em ditongo, el, ei e oi. Correto, gente? E lembrando ali que os monossílabos, eles têm um sentido próprio, um significado próprio, correto? Diferente aqui dos monossílabos átonos, que eles precisam do contexto para você saber o significado dele. Ok? Agora vamos ver aqui as palavras oxítonas. As palavras oxítonas, né, quando elas possuem a última sílaba mais forte, tudo bem aí, Rebeca? Sim? Lindona. Ok. Oxítonas. Acentuam-se as palavras oxítonas, que terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Acentuam-se também as oxítonas terminadas em ens. Acentuam também as oxítonas que terminam em es, els e ois. El, ois, seguidas ou não de S, correto? Es, el, seguido de S ou não, oi, seguido de S ou não. Então, aqui, gente, vocês vão observar, vocês vão lembrar, principalmente na hora que você estiver escrevendo uma palavra e você não sabe se vai acento ou não. Se ela for oxítona e terminar em A, E, O, né, seguido ou não de S, você vai colocar acento. Se ela terminar em ens, vamos colocar acento. Se ela terminar em es, el ou ois, seguido ou não de S, vamos colocar acento. Aqui temos um exemplo. Vatapá. Né? Olha aqui, terminada em A. Última sílaba, mais forte, oxítona, acentuada. Ananás, café, canapés, cipó, cafundós, também, aquém, parabéns e vinténs, né? Aqui nós temos aqui
as palavras oxítonas que tenham essas terminações aqui. E elas devem ser acentuadas, correto? Há uma exceção que possibilita acentuar oxítonas terminadas em I e U, quando formarem um hiato. Lembram do hiato? São duas vogais juntas, mas na hora de separar a palavra em sílabas, elas ficam em sílabas separadas. Isso é o hiato, ok? Quando formarem hiato, ou seja, o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes, com a vogal que antecede essas letras. Olhem aqui a palavra Jacareí. Jacareí. Aqui nós temos duas vogais que na hora de separar a sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Então, aqui ela é acentuada, correto? Piauí. Aqui eu tenho, né, um ditongo e aqui forma hiato junto com esse último i, porque ele fica em sílaba separada. Então, aqui ele vai ser acentuado também. Então, sempre que aparecer ali as vogais i e a vogal u, quando formarem hiato e for uma palavra oxítona, elas serão acentuadas, correto? Entenderam, gente? Eu acredito que sim, porque isso vocês já estudaram. Vocês já estudaram esse conteúdo e com certeza vocês devem estar lembrando agora, tá? Então, todas as oxítonas que terminam a EO, seguidas ao não de S, em ens, es, el, ois, oi, e se terminarem formando hiato, as vogais I e U serão acentuadas. Agora aqui nós vamos para as paroxítonas. Lembram das paroxítonas, quando elas têm a segunda sílaba mais forte? Então, quando as palavras paroxítonas têm como sílaba tônica a penúltima sílaba. Para saber quando se deve acentuá-las, observe as regras apresentadas a seguir. Ela tem um pouquinho mais, né, para vocês lembrarem das regrinhas aqui. Então, recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em R, terminadas em X, N ou S, né, NS, L, I ou IS, US, uns, EI ou EIS, ONS, ãos, ANS e PS, ok? Aqui vocês precisam lembrar de todas essas regrinhas. Olha só, é só um pouquinho de letrinhas ali no finalzinho que vocês vão lembrar. Quando as paroxítonas, que tem a penúltima sílaba mais forte, devem ser acentuadas. Aí nós temos aqui biquíni, termina em I. Olha aqui, se terminar em I, ela será acentuada. Biquíni. Lápis, terminada em S. Olha aqui, se terminar em S, será acentuada. Lápis. Amável, terminado em L, deve ser acentuada. Bônus, termina em US, ok? Acentuada. Médium, termina em Álbuns, uns, né? Pólen, termina em ou N, né? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Ok. Continuando lá. Continuando. Eu sei que tem alguns alunos que estão entrando depois. Eu estou na página 51, ok? Estou na página 51. Correto? Aqui na paroxítonas. Só lembrando, então, para quem entrou depois, paroxítonas, quando tem a penúltima sílaba mais forte, sempre contando a sílaba do final da palavra para o início. Igual aqui nós temos biquíni, última sílaba, penúltima sílaba, correto? Então, se tem a penúltima sílaba mais forte,
e ela tem essas terminações aqui, elas devem ser acentuadas, ok? Aqui tem outros exemplos: hífen, éter, látex, íons, órgão, bênçãos, órfã, ímãs, bíceps, cátion e túneis, correto? Então, todas essas terminações são as que aparecem aqui nessa regrinha. As paroxítonas devem ser acentuadas. Já paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como que é o ditongo crescente? Seguidos ou não de S, também devem ser acentuadas. Aqui eu tenho ânsia. Lembram que as vogais I e a vogal U, né, essas duas vogais I e U, elas são consideradas semivogais porque elas têm um som mais fraco. E se elas virem primeiro e depois vem a vogal A, E, O, nós dizemos que há um ditongo crescente, correto? Então, aqui veio primeiro o I, olha aqui, ânsia, família, cáries, colégio, nódoas. Por que aqui mas se as semivogais é I e U? Porque o do, aqui o O, ele tem som de U. Nós dizemos nódoas. Na hora que nós falamos rápido, nós dizemos nódoas. E a mesma coisa aqui, róseo. Nós falamos róseo, ok? Mas na hora de pronunciarmos, nós nem percebemos e pronunciamos o I no lugar do I, certo? Então, ali é só você observar qual é a vogal que você pronuncia com maior intensidade, aquela com menor intensidade é considerada uma semivogal, ok? Então, aqui, ânsia, família, cáries, colégio, nódoas, róseo, série e tênues. Todas os ditongos crescentes, seguidos ou não de S, também são acentuados, correto? Atenção aqui, os ditongos abertos EI e OI não devem ser acentuados quando aparecem em sílabas tônicas de palavras paroxítonas, como em ideia, assembleia, heróico e jiboia. Correto, gente? Essas palavrinhas aqui, de acordo com as novas regras ortográficas, elas não serão mais acentuadas, ok? Então, aqui, EI, né? Ideia, assembleia, heróico, jiboia, ok? Não serão mais acentuados. E as proparoxítonas, quando tem a antepenúltima sílaba mais forte. Quando elas têm a antepenúltima sílaba mais forte, contando do final da palavra, última, penúltima, antepenúltima, todas as palavras proparoxítonas, elas devem ser acentuadas, correto? Mas algumas pessoas não conseguem identificar a sílaba tônica. Uma maneira que, quando eu estudava, igual vocês ainda estudam aí no 6º ano, uma professora disse assim, quando você não conseguir identificar a sílaba tônica, eu nunca me esqueci dessa fala dessa professora, e ela disse assim, chame pela palavra. Da mesma forma como você vai chamar por alguém, se você chamar por essa palavra, você vai parar sempre na sílaba mais forte, correto? Igual aqui, abóbora, abóbora, certo? Dúvida, gênero, gráfica, hélice, médico, semáforo. Olhem o semáforo, certo? Ok? Então, vocês vão observar. Última, penúltima, antepenúltima. Aqui, última, penúltima, antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Correto, gente? Eu acredito que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Nesse capítulo, né, só temos isso aqui para vocês lembrarem, né? Então, só vou revisar rapidinho aqui. Monossílabos átonos, eles não são acentuados. Lembrando que os monossílabos são palavras que contêm uma sílaba, ok? E eles dependem da relação estabelecida com outras palavras
para que eles adquiram um sentido, para que eles tenham um significado, correto? Já os monossílabos tônicos, eles podem ser acentuados, não quer dizer que todos serão acentuados, ok? Nós temos a palavra sol, que é um monossílabo tônico, e ele não é acentuado, correto? Mas ali, eles podem ser acentuados e possuem sentido próprio, né? Possuem sentido próprio. Igual aqui, lá é um advérbio que indica lugar. Pai, certo? É um monossílabo tônico, mas tem um som aberto. Observem a pronúncia, né? A forma como nós abrimos a boca. Pai, né? A boca abre um pouquinho mais na hora de pronunciar. Não e só, correto? Oxítonas, quando temos a última sílaba da palavra mais forte, ok? E elas serão acentuadas se terminarem em AEO, seguidas ou não de S, em ENS, ES, EL, OIS, seguidos ou não de S, correto? Se aparecerem oxítonas formando hiato, né, que separa as sílabas na última sílaba, elas serão acentuadas também se terminarem com as vogais I e a vogal U, correto? Já as paroxítonas, quando elas possuem a penúltima sílaba mais forte e tiverem essas terminações R, X, N, seguido ou não de S, L, I, seguido ou não de S, us, uns, ei, seguido ou não de S, on, seguido ou não de S, ão, seguido ou não de S, an, seguido ou não de S e PS. Então, tendo essas terminações ali, elas serão acentuadas. Agora, e também aqui nós temos os ditongos, né? Se eles tiverem com essas terminações aqui, ditongo crescente, semivogal primeiro, vogal depois, eles serão acentuados também, correto? E as proparoxítonas, todas, sem exceção, devem ser acentuadas. É quando elas possuem a última sílaba, a antepenúltima sílaba mais forte, correto? Última, penúltima, antepenúltima. Lembrem, gente, sempre vocês vão contar da última sílaba da palavra vindo para o final, correto? Eu acredito que vocês tenham lembrado desse conteúdo e eu já vou começar a corrigir aqui esse exercício. Página 51, exercício 1, ok? Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra da palavra cajá. Observem aqui que a palavra cajá, ela termina em A e é uma oxítona. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, correto? Então, aqui ela termina em A e é uma oxítona. Então, nós vamos procurar aqui todas as palavras que terminam em A e são oxítonas, ok? Aqui, falará, sim. Mas aqui eu tenho ma, que é uma monossílaba. Então, essa daqui já descarto. Maná, sabiá, retê-la. Aqui já muda completamente, certo? E Irã, que já tem um som nasal. Aqui, corumbá, maracujá, vatapá e maringá. Observem que aqui todas são oxítonas e todas terminam em A, correto? Então, todas são acentuadas pela mesma forma que essa palavra aqui. Corumbá, maracujá, vatapá e maringá, correto? Aqui já temos, na última, já muda também, né? Imã já muda completamente, né? A paroxítona. Falácia, aqui já termina em ditongo e é paroxítona, e aqui já é monossílabo, certo? Então, a única que está correta é aqui a letra C. Vamos agora lá para a página 52. Página 52. Ok? Observe o quadro a seguir e acentue corretamente as palavras, depois classifique-as como oxítonas, paroxítonas
ou proparoxítonas. Aqui nós precisamos, eu vou olhar pelo meu livro, que aqui não aparece ali os acentos, tá, gente? Olha só, tá tudo muito fraquinho, eu não consigo enxergar, olha só, vocês vão falar, a professora tá cega, né? Mas é que não dá para ver mesmo aqui alguns acentos, correto? A palavra abadá. Abadá, oxítona, terminada em A, recebe acento. Então, devemos acentuá-la. Coloquem aqui um acento, correto? Caatinga. Caatinga, não acentuamos. Ela é uma paroxítona. Aqui é oxítona, aqui paroxítona. Certo? Alguém, observem que aqui termina em, então ela deve ser acentuada. A oxítona terminada em, deve ser acentuada. Coloquem o acento agudo ali. Convés, acentuada também, termina em S. Olha aqui, né? Termina em E, seguido ou não de S, correto? Aqui essa palavra já termina com S, então acentuada. Ângulo, proparoxítona, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Fuligem, fuligem, ela não é acentuada, ela é uma paroxítona e por isso ela não é acentuada. Se ela fosse oxítona, seria acentuada porque terminaria em, mas ela é paroxítona, então aqui não é acentuada. Labuta, paroxítona também, então não é acentuada. Macambira, paroxítona, não é acentuada também, correto? Pagem, pagem é paroxítona, não é acentuada. Reféns, aqui já é uma oxítona terminada em ens, então aqui ela é acentuada. Correto? Então, as palavras que recebem acento: abadá, alguém, convés, ângulo e reféns. Correto? Agora, separando essas palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona, oxítonas são as palavras abadá, alguém, convés e reféns. Certo? Aí nós temos as paroxítonas. Segunda sílaba mais forte, a antepenúltima sílaba mais forte. Caatinga, fuligem, labuta, macambira, pagem, certo? Só temos uma proparoxítona que é ângulo e deve ser acentuada, correto? Ângulo. Agora aqui na número 3, assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma regra das palavras táxi, incrível e caráter. Táxi, paroxítona terminada em I. Incrível, paroxítona terminada em L. Caráter, paroxítona terminada em R. ER, correto? Então, nós vamos observar aqui. Alguém, essa já muda, não temos igual a essa daqui. Táxi já é diferente. Vou olhar apenas a primeira palavra aqui para vocês verem, certo? Hífen é uma paroxítona, mas termina em en. A primeira não termina em en, correto? Não temos nenhuma delas. Pólen é paroxítona, também terminada em en, mas não segue essa sequência dessas palavras. Agora aqui, júri, observem aqui, paroxítona, terminada em i, igual a essa daqui. Essa outra, incrível, amável, paroxítona, terminada em l, igual a essa daqui, certo? Líder, paroxítona, terminada em er, ou apenas r, igual a essa daqui. Certo? Então, aqui está de acordo com essas palavras ali, são acentuadas pela mesma regra, é a letra D. Correto? Eu vou tentar corrigir mais esse exercício aqui, o exercício 4.
Acho que dá tempo ainda. Nas frases a seguir, as palavras não foram acentuadas. Reescreva cada uma das frases, acentuando-as corretamente, ok? Olha aqui, em véspera de feriado, todos se preparam para viajar. Véspera é uma proparoxítona e ela deve ser acentuada. Então, vocês copiem toda a frase, escrevendo a palavra véspera acentuada, ok? Véspera, proparoxítona, deve ser acentuada. Letra B. Durante a revisão, o mecânico regulou os freios e trocou o óleo do carro. Observem aqui, eu tenho uma proparoxítona, mecânico, aqui, can, é uma proparoxítona, deve ser acentuada, e aqui, óleo, é uma paroxítona, terminada em ditongo crescente, correto? Óleo, ok? Então, ela deve ser acentuada. A letra C, os gêmeos, Carlos e Pedro. Olha aí, Pedro. Os gêmeos, Carlos e Pedro, nada têm em comum além da aparência. Um é pecuarista, o outro marinheiro. Gêmeos deve ser acentuada, paroxítona, terminada em ditongo crescente, gêmeos. E ali nós temos aparência, paroxítona, também terminada em ditongo crescente, ok? Deve ser acentuada, correto? E aqui a letra D, os túneis próximos à fábrica estão interditados. 3 palavras que devem ser acentuadas. Túneis, olha aqui, paroxítona, terminada em S, túneis. Ok? Próximos, proparoxítona. Fábrica, proparoxítona. Ok? Obrigatório ser acentuadas. Eu não tenho mais tanto tempo para terminarmos a correção. Vou anotar ali que nós corrigimos até o exercício 4. E ali na próxima aula nós continuamos a correção. Correto, gente? Não sei se vocês já terminaram aqui de copiar. Estão copiando? Deixa eu dar uma olhada na turma. Ok. Estão copiando ali? Eu aguardo um pouquinho, ainda tenho pouquíssimos minutos. Eu não consigo ver o bate-papo agora, ele não abriu para mim. Não sei por quê. Mas eu olho já já, tá? Pedro já terminou, Bianca parece que está copiando, Rebeca também. Vinícius parece que está copiando também. Tem um leãozinho participando ali, né? Pedro. Ou se vocês te faltarem muito ainda para copiar, gente, acentuam as palavras aqui nessas frases e depois vocês copiam igual embaixo, tá? Se vocês para esperar um pouquinho. É isso, Rebeca, que você está fazendo? Tá bem. Eu espero. Pronto, gente? Ainda não?
Eu vou voltar aqui só um minutinho, para quem está copiando, é rapidinho, tá? Só um pouquinho.